seja bem-vindo a mais um vídeo de subsídios da Escola Bíblica Dominical, aqui no canal da ADBU. Hoje nós vamos aprender sobre a lição Questões em Tempos Difíceis, lição número 2, com o tema Cuidado com a mídia. Aqui nesse vídeo nós vamos levantar 4 tópicos. O que fazer antes da aula, o que fazer no dia da aula, o que fazer no início da aula e ainda eu trouxe para vocês uma sugestão extra. Vamos lá? Antes da aula, em Gênesis, no texto da criação, nós vemos que Deus planejou e organizou cada dia para que acontecesse tudo como Ele quis. Por isso, Deus é organizado, hein? E nós também devemos ser. Eu trouxe aqui então alguns tópicos para conversar com você. Prepare a sua aula com antecedência. Nada de em cima da hora, hein? Vamos pensar que Deus é organizado, vamos aprender que Deus é organizado. Por isso nós também devemos ser. Leia toda a lição. Parece que é meio óbvio, certo? Mas não custa reforçar, né? Leia todos os versículos que a lição trouxer. Se você achar que a lição é um pouco difícil, não tenha vergonha, peça ajuda. Se você talvez achar a lição muito fácil ou boba, quem sabe, não menospreze. Às vezes é necessário. E ainda, eu quero que você destaque pontos da lição que tem a ver com a realidade local da sua igreja, certo? O que fazer então no dia? Em Colossenses 3:23, aprendemos que tudo que a gente fizer, que a gente tem que fazer de todo o nosso coração, como se fosse ao Senhor e não aos homens. Por isso, eu quero destacar aqui com vocês alguns pontos que vale a pena lembrar também. Chegue 30 minutos antes dos seus alunos. Se a sua aula começa às 9 da manhã, chegue às 8:30. Às vezes esse tempo aí é necessário para você estar preparando a sua aula, organizando as cadeiras, as mesas, todo o material. Que feio, hein? Chegar em cima da hora, organizar tudo correndo e os seus alunos também chegando. Organize-se. Chegue 30 minutos antes. Esteja bem apresentado, com os cabelos penteados, com um perfume agradável. Esteja feliz, esteja empolgado em ensinar a sua aula. Eu queria lembrar para você também que nós vivemos também numa realidade espiritual. Por isso, ore pelos seus alunos. Antes deles chegarem, orem, coloque a sua mão nas cadeiras onde eles forem sentar e peça que o Espírito Santo traga a iluminação da palavra de Deus para que a realidade do reino seja sobre o seu aluno. Vale e é muito importante também fazer isso. Seja pontual com o seu horário de início e com o seu horário de fim de aula. E enquanto você vai ministrando a sua aula, tenha em mente os objetivos da sua lição. Vamos destacar eles aqui então? Lição número 2, hein? Os objetivos são: saber que temos que ter cuidado com a mídia, conhecer os malefícios da mídia. Então, se o seu aluno sair da sua aula e alguém rapidamente perguntar: e aí, como foi a sua aula? Ele tem que responder rápido os objetivos da lição, saindo da sua aula. Combinado? Vamos então agora ao início da aula. Em Romanos 12:7 diz que se o seu dom é servir, sirva. Se o seu dom é ensinar, ensine. Então eu quero te convidar a usar o seu dom, de servir, a servir os seus alunos. O seu dom de ensinar, a ensinar os seus alunos. Uma única palavra dita, às vezes por você ou por algum outro aluno dentro da sua aula, pode mudar destinos
terrenos e destinos eternos. Pense sobre isso. Inicie então a sua aula com uma oração. Pode ser você ou algum outro aluno. Aqui eu quero destacar também algumas coisas importantes que eu aprendi. Vamos olhar para trás, olhar para cima e olhar para frente. Olhando para trás, nós vamos perguntar para os nossos alunos o que eles lembram da lição passada. É um momento muito engraçado, mas muito importante também, para que eles fixem na sua memória aquilo que eles aprenderam na aula passada. Talvez alguns não lembram nada, mas quem sabe algum outro vai lembrando e o outro vai acrescentando. É um momento bem legal. Agora a gente vai olhar para cima. Como que a gente vai olhar para cima? É o momento de a gente iniciar então a nossa lição, certo? Comece a lição enfatizando o versículo-chave. Vamos ler ele? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Você pode utilizar aqui alguma dinâmica de memorização de versículo. Uma ideia muito criativa que eu gosto é quando você escreve assim o versículo em algum lugar, pode ser numa lousa branca ou um quadro verde, ou mesmo em papel, e corta as palavras e vai colando, e os alunos vão repetindo o versículo em voz alta, e você tira uma palavra e eles repetem, e você tira outra palavra e eles repetem todo o versículo em voz alta. Quando você tirar a última palavra, você vai ver que todos decoraram o versículo bíblico, e é muito legal essa dinâmica, ela fica um pouco até engraçada. Vale o seu esforço. Então, eu queria que você agora leia o título da lição, né, com os seus alunos, o cuidado com a mídia. E pergunte para eles se eles, por um acaso, já leram, já viram alguma notícia, alguma postagem evangélica, mas que não tinha nada a ver com a Bíblia. Ou se eles já leram, viram alguma notícia, uma postagem que era tudo a ver com a Bíblia. Você vai precisar, às vezes, acalmar um pouco os ânimos e direcionar e voltar para a lição, mas é o seu papel, tá certo? Ouça, então, as respostas de cada aluno. É uma faixa etária de idade que os seus alunos são um pouco mais calados, eles não gostam assim de conversar, mas instigue eles a falarem, né? Porque você vai ver a realidade deles. E é bem importante isso. Se por um acaso a conversa, né, fugir muito do assunto, retome a sua aula, segure as rédeas da sua aula. Faça com que eles entendam que o meio é o mesmo, é as redes sociais, é a televisão, é o rádio, é a notícia, é a internet, mas que o que diferencia é o conteúdo. Por isso que eles precisam, eu e você, nós precisamos estar cada dia mais alicerçados na palavra de Deus, para que a gente não seja enganado por esses meios. E agora nós vamos fazer então a leitura em classe. Eu não vou ler aqui com vocês, porque eu sei que você já leu toda a lição, hein? Então você leu 1 Tessalonicenses 1, dos 6 ao 10. Posso contar com isso? Referente ao tópico 1, o cuidado no uso da mídia. Eu sugiro então que você, com os seus alunos, vá lendo o tópico mesmo. Talvez você separe parágrafo por parágrafo e faça com que cada aluno leia um parágrafo ou divida até o ponto, enfim, se combine ali na hora. E eu queria que você, nesse tópico 1, reforçasse o Salmo 101:3, ele diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Peça, então, para que os seus alunos deem exemplos bons
de pessoas, de postagens, de programas que são de fato cristãos. Aí você vai sentir se eles estão absorvendo aí essas mídias de conteúdo cristão. Agora, no tópico 2, a mídia e seus malefícios. Da mesma forma, então, você vai lendo parágrafo por parágrafo e fazendo com que os seus alunos vão lendo, né? Depois de terminar a leitura, peça para que os seus alunos listem, né? Mais algum outro malefício aí que a mídia pode trazer. Esse tópico 2 tem aqui alguns tópicos, mas você pede para eles falarem também, que você vai ver qual que é a realidade que eles estão passando. Quem sabe é alguma necessidade ainda que Deus pode estar queimando no seu coração, e nessa aula vai ser importante que eles falem, tá certo? Agora nós vamos ler o tópico 3, que é a igreja na mídia. Da mesma forma, você vai lendo parágrafo por parágrafo, junto com os seus alunos, e ao final desse tópico 3, né, peça para que cada aluno, olha só que legal, dê uma ideia do que a sua igreja local pode realizar por meio das mídias para evangelizar. Você vai se surpreender com a ideia dessa garotada, porque eles são muito criativos. E quem sabe não é essa a oportunidade de você abraçar essas ideias e tornar elas reais. Quem sabe, hein? Enfatize que um jovem bem instruído na palavra de Deus rejeitará o mal que a mídia pode oferecer, mas usando a mídia de forma correta, de forma evangelística ou cristã, com base na palavra de Deus, ela pode ser uma bênção, viu? Nós então olhamos para trás, olhamos para cima e agora nós vamos olhar para frente. O que é olhar para frente? Vamos responder Hora da revisão. Aqui a lição trouxe 5 perguntas, que são elas: o que o crescimento da mídia possibilitou? Segunda lição, cite uma característica da nossa sociedade. Terceiro, qual a arma poderosa e letal que o inimigo tem usado para tentar destruir o povo de Deus? 5, cite 3 malefícios da mídia. Eu pulei, gente, é 4, agora é a 5. A mídia pode utilizar as mídias para pregar o evangelho? Então é uma oportunidade de você estar dando um tempinho para eles responder. Então a gente olhou para frente. E acabou. Encerre então a sua aula com uma oração. Eu não posso esquecer. Eu deixei aqui uma sugestão extra para vocês. Essa é a aula número 2, mas ainda dá tempo. Você chegou aqui e eu sei que você está interessado em aprender um pouco mais. E um pouco mais que você aprende, você pode estar repassando para os seus alunos. Eu tenho uma sugestão extra, talvez nada mirabolante, você talvez já conheça, mas é uma oportunidade também de estar fazendo com seus alunos. Crie então, uma sugestão minha, um varal com grampos de roupa, nada muito oneroso, nada caro também. Um varal com grampos de roupa e cada 13, né? Cada lição você pendura algum símbolo, algum cartão, alguma coisa que possa representar a sua aula, um objeto de memória. Você vai ver que os seus alunos são muito criativos. Peça para ver se talvez a eles que tragam esses objetos. Vai ser muito legal. Tá bom? Deus abençoe e boa aula!